Consciência para quê? Para saber quem realmente o Criador é, através dos seus reinos, o Rei dos Reis. Hoje vamos estudar o Império Romano e o Império Bizantino. Preparados? Para começar, escreva assim, ó. Quando os cristãos chegam no poder e sentam na cadeira cátedra, daí que surgiu a palavra catedral. De Noé, o delta Cã, Sem e Jafé. De Jafé vieram os gregos e os romanos. Da Grécia Antiga adotamos os conceitos políticos como monarquia, que nós vimos ontem, tirania, democracia, oligarquia. E o conceito da hegemonia. Mas de Roma adotamos o conceito de cidadania e justiça. Tudo que vocês conhecem hoje na cidadania vem de Roma. Toda a nossa linguagem da justiça greco-romana, a língua latina e o sistema, principalmente judaico-cristão. Quando a gente fala em sistema, nós estamos nos referindo ao quê? Ao establishment judaico-cristão. Judaico-cristão. Fixei para você entender um grande revelare que vem agora. Grande revelare. Quem lê a Bíblia original, Codex, sabe que o sistema é judaico-cristão. Esse Cristo combateu, esse sistema. Preste atenção. Nosso mestre supremo, Jesus Cristo, não combateu os deuses do Monte Olimpo. Não combateu o panteão dos deuses romanos. Mas ele combateu aqueles que se chamavam filhos de Abraão. Pois bem, grande revelare, Roma é uma cidade cercada por 7 montes, veja na imagem. Assim como Jerusalém, veja na imagem. As duas capitais do sistema judaico-cristão. Sabe o que aconteceu? Quem foi que pôs estes montes, essas montanhas lá? Quem foi que interferiu já na eclosão, criação de todas as coisas, colocando as montanhas deltas, que são deltas pirâmides lá? 7 montanhas em Roma, como você vê na imagem, e 7 montanhas deltas em Jerusalém, dizendo: é aqui que vocês estarão, e é daqui que vocês governarão, mas eu os destruirei. Que coisa mais profunda. É muito profundo. É demais de profundo. Se eu ensinei vocês dos 3 rios, quem lembra? Tigre, Nilo e Eufrates. Do sol, da lua e das estrelas. Foi Deus também que interferiu, fazendo assim. Aqui e aqui. Vou colocar 7 pirâmides aqui. E vou colocar 7 pirâmides aqui. E os homens vão se estabelecer no sistema judaico, no centro da terra. Por isso que a gente chama de sistema cristão. Roma e Jerusalém. Para você entender isso, tem a trilogia Micro e Macro Apocalipse. Então o Micro Apocalipse aconteceu aqui. Aconteceu aqui, mas era uma província romana, se cumprindo aqui. O anticristo era Tito Flávio Domiciano Justus, e não Nero, como diz a Igreja Católica. Nem o preterismo. Agora o macro apocalipse mudou a sede para cá,
mas a sede vai voltar a ser aqui no final, nós estamos próximos desse dia, e o império vai ser dos dois. Você viu que revelare? Meu Deus. Isso aqui é o tipo de coisa, um quadrinho desse aqui, com um gizinho desse aqui, com um professorzinho desse aqui. Esse é o tipo de coisa que faz assim na tua consciência. Alarga. Para nunca mais voltar. Isso aqui tira do sistema. Tira ou não tira? Vê. Volto a dizer. Cristo falando. É aqui que vocês estarão. É aqui que eu coloco os 7 montes. E é daqui que vocês governarão como são previsíveis. Mas eu os destruirei. Depois de se instalar em Roma, os romanos, com o tempo, iniciaram sua expansão por todo o Mediterrâneo, que chamaram de Mare Nostrum. Tem o Pai Nosso e tem o Mare Nostrum. Ontem o Papa pediu para todo mundo meio-dia rezar. Quem viu a transmissão do Papa ao vivo? Quando o Papa fizer isso, você vai lá e marca ele, que nem eu faço no Instagram. Eu marco o Facebook, o Instagram dele. Marco direto. Marca lá, Pope Franciscus. Marca lá e diz assim para ele: Padre Nostro não. No Mare Nostrum. E ele vai entender. Eles surgiram 2000 anos antes de Cristo, na Península Itálica do sul da Europa. Os romanos construíram seu império em delta continentes pelo mar. Conquistaram pelo mar Mediterrâneo a Europa, a Ásia e a África, o mundo pré-América. A cidade foi fundada em 753 a.C. A história política da Roma Antiga também se divide em 3 fases, como todas as outras civilizações que nós vimos até agora nessa série. Monarquia romana, período que durou até 509 a.C., quando ocorreu a expulsão dos etruscos. Guarde bem esse termo, os etruscos, porque nós vamos precisar deles. República Romana, até o ano 27 a.C., e quando acabou a República, começou o Império. Nos dias de Jesus era Império Romano, que terminou em 476 d.C. A legislação romana era complexa e possuía também 3 divisões. Eles chamavam de jus naturale, que afirmava os direitos naturais do cidadão, jus civile, que assinalava a existência dos direitos de cidadania, e jus gentium, que correspondia à cidadania dada aos gentios, isto é, aos estrangeiros, aos não romanos ou aos romanizados, como hoje quando a gente ganha cidadania. São pais dos nossos idiomas latinos, influenciando-nos até aqui no Ex, quando eu falo aí revelares, iluminares, educares, dos termos latinizados. Possuíam também um vasto e impressionante universo literário. Culture. Depois de derrotar os impérios macedônio e Seleucida no século II a.C., ontem nós falamos sobre o Império Macedônio, no grau anterior, falamos sobre as 3 guerras que aconteceram antes de Cristo. Os romanos se tornaram o povo dominante do mar Mediterrâneo. A conquista dos reinos helenísticos gregos aproximou as culturas romana e grega, a elite romana, perdão. Então a elite romana acabou enfrentando o helenismo politicamente, mas culturalmente foi influenciado por eles. Quando Roma estava dividida politicamente, foi nesse cenário que surgiu Júlio César, que para conseguir governar, unificou Roma, reconciliando o dono do dinheiro, o homem mais poderoso de Roma nesses dias, chamado Marco Licínio Crasso.
e o seu antes rival Gneu Pompeu Magno, e então formou um governo chamado de Primeiro Triunvirato. Todos escrevendo aí, Triunvirato. O que é Triunvirato? Delta homens no poder. Olha a ideia. Uma ideia quase que salomônica, apesar que isso veio antes de Salomão, mas Salomão fez muito bem. Eu caso com fulana, mas eu faço questão de casar com a filha de alguém importante, mais rico do país, ou dar a minha filha para o homem mais rico do país, alguma coisa assim. E dessas formas, desses jeitinhos, na política, eu consigo unificar o país e chegar ao poder. Crasso ficou mais rico e poderoso com isso, Pompeu ficou mais poderoso no Senado por conta do casamento, e Júlio César obteve o consulado e o comando militar na Gália. Fez como manda o poder, usando casamentos para estabelecer controle político. Mas a filha de César, como tudo na vida é dual, que casou com Pompeu, veja que ele deu a filha dele para Pompeu casar, morreu no parto em 54 a.C. e a aliança se quebrou. E em 44 a.C. ele foi assassinado. Então veio Otaviano e o segundo triunvirato, vocês escreveram aí triunvirato, em 43 a.C., quando usou a mesma estratégia que durou apenas 5 anos. Então Otaviano usou a mesma estratégia de Júlio César. Ele mais 2 homens poderosos fecham o trio, fecham uma pirâmide de poder para hegemonia política. A ideia de divinizar homens, que veio do paganismo passando para a canonização cristã, também veio da Roma imperial, onde este homem, Otaviano, deificou Júlio César. Júlio César foi assassinado e agora ele é canonizado. Você está entendendo que antes da Igreja Católica surgir, o Império Romano já canonizava homens políticos. Está vendo de onde que veio a ideia de canonizar? Viu a loucura? Então temos o primeiro imperador romano, Augusto. Embora Roma já fosse um estado imperial desde 146 a.C., é de Augusto que nós temos o primeiro imperador de fato, passando por Tibério, o demônio Calígula, que eu não indico para ninguém assistir o filme dele, Cláudio e o grande diabo Nero. Nos dias de Jesus, dividiam metade dos lucros de Israel, província romana, sendo metade para o sistema religioso e metade para o sistema político, como está aqui na Bíblia original, o Códex. Quem lembra? 4 impostos, metade para o sistema político, metade para o sistema religioso. Então, vê, essa parceria político-religiosa, eu mostrei para vocês, vem desde a Suméria, desde a Acádia, vem desde os primeiros impérios mesopotâmios. Quem lembra? Nós passamos por todos eles. No Egito, por exemplo, o sacerdote era o líder político. Em muitas religiões nem tinha separação. É o sacerdote mesmo quem comanda. Entende? Então vê. Eu quero que todos vocês prestem muita atenção. 4 impostos para o sistema religioso, que é o quê? Jerusalém. E 4 impostos para o sistema romano, Jerusalém, Roma, político. Essa era a parceria nos dias de Jesus. Que é a mesma coisa de hoje, gente. Tá vendo? Revelare. Vimos na Bíblia original Códex que foi por conta desse cenário que Jesus disse o bordão: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Se
você quiser, eu tiro esse hexagrama aqui, ó, e coloco uma moeda. Se você quiser, eu tiro esse anel e coloco uma moeda. A efígie César, a efígie sistema religioso judaico. Por que é que Jesus falou isso? Para refutar, provocando os provocadores, sendo serpente para as serpentes, para aquela raça de víboras. É muito importante que você escreva assim, ó. Os romanos odiaram os cristãos e depois se tornaram os cristãos. Registra isso. Isso é selar. 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 Quem lembra de selar? Os romanos odiaram os cristãos e depois se transformaram nos cristãos. Agora você vai colocar assim: os romanos nunca odiaram os judeus. Olha que coisa. Sempre teve uma aliança. O único problema foi em 66, que eu vou falar daqui a pouco. Por que que Jesus falou: dai a César o que é de César? Para refutar o sistema, dizendo que o que é de Deus não era necessariamente para eles. Pois não é o dinheiro que importa, mas a intenção e a evolução de quem dá. Quer dizer, alguém podia, como a viúva, estar dando dinheiro para o sistema e Deus estar aceitando. Porque na verdade relativa dela, na evolução dela, era o que era certo. E Deus aceitava, mesmo indo para o cofre errado. Está entendendo? Agora, é diferente quem está me assistindo e diz assim: aí eu dou lá para o padre, para o pastor, faço minha parte com Deus, se eles quiserem roubar, eles fazem o que eles quiserem. Aí é outra história. Aí você está consciente do que você está fazendo. Então vê, olha a importância disso. Entender, dai a Deus o que é de Deus, ao cenário político. Você tem que imergir politicamente para entender. Por volta do ano 68, ano da morte de Nero, surgiu Tito Flávio Vespasiano Justus Domiciano, aquele que destruiu Jerusalém e que nós temos dito no microapocalipse que ele é a encarnação de Jeová. Quer dizer, ele não, mas naquele momento Jeová encarnou nele. Porque Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. E se cumpriu através de quem? Através dele. Está lá até hoje destruído. Muitas crises políticas aconteceram nesse tempo. E em 250 depois de Cristo, Roma enfrentou um coronavírus antigo, chamado de a praga de Cipriano. Hoje vocês vão ver que teve um coronavírus em 500 a.C., em 250 depois de Cristo, vários coronavírus já passaram lá pela Itália. Viu? Bom, eles fizeram um voto a Deus. Senhor dos cristãos, se nós passarmos por essa praga, nós vamos te adorar. Foi assim, quase isso. Eles estavam quase cristãos. Nesse tempo ainda eles estavam adorando os deuses. E aí, essa praga matou muita gente. Então vieram os tetrarcas Diocleciano no Oriente, Maximian no Ocidente, Galério e Flávio. Diocleciano fez a última grande perseguição ao cristianismo, que não parava de crescer. Eu estou falando de 303 depois de Cristo. O que eu vou revelar para vocês aqui é incrível. Isso você não vai encontrar em livro de história. Pensa comigo, quem é sábio aí? Quem está evoluindo pelo menos? Diocleciano, isso é fato. Todo livro de história conta isso. Fez a maior perseguição e a última perseguição. Isso é fato. Mas junta as peças aí. De repente, Diocleciano não foi assassinar, porque era comum, não chegava nem 30, 40 anos, um metia a faca no outro, espada e tal, e matava fácil.
Irmã contra irmão, própria família, se matava no meio do banquete, tantos casos que eu não vou contar aqui. Gente, ele renunciou. E logo depois da renúncia de Diocleciano, pasmem, logo depois da renúncia, o anel é de ouro? Não. Logo depois da renúncia, surgiu o cristianismo. Ali vocês viram o paganismo cristão. Então muitos de vocês conhecem a história de Constantino, principalmente quem desigrejou, entre aspas. Mas eu duvido que vocês sabiam que Diocleciano renunciou. Todos escrevendo aí, Diocleciano renunciou. Primeiro, ele fez a maior e última perseguição. Segundo, ele renunciou. Agora escuta. Em alguma reunião secreta, Diocleciano e Maximiano perceberam que o cristianismo poderia ser instrumento de riqueza e domínio. Eu indico para todos o filme O Livro de Eli. Quem já assistiu? E então renunciou ao cargo, assim como o imperador romano Papa Bento XVI. Alguém já ouviu falar dele? Por um bem maior, como mostra o filme Dois Papas, da Netflix. Uma mudança necessária que visa a hegemonia. Hoje vocês vão ver na contagem regressiva que o catolicismo cresceu. Funcionou ou não funcionou a renúncia? Tudo tem um propósito. Ninguém renuncia em vão. Toda renúncia teve reunião secreta antes. Será que você pode entender que Diocleciano sentou com Maximiano, os dois renunciaram e sentaram e olha, basta de lutarmos contra os cristãos. Aqui está uma oportunidade fantástica. Eu tentei buscar dados de Diocleciano e Maximiano com o judaísmo. Não há nenhum documento, eu não consegui. Mas fica fácil por inferência entendermos que o judaísmo estava ali, porque aí sim eu encontrei, eles pertenciam a uma sociedade secreta. Roma tinha várias sociedades secretas, inclusive nos dias de Jesus. E essas sociedades secretas de poder, de uma espécie de priorado de Sião antigo, eles já estavam discutindo, peraí, aqui está uma oportunidade. Quem está entendendo? Então, o governo imperial acabou e iniciou o dominato de Dominus. Então chegou o Dominus Franciscus, o Papa da época, Constantino, em 306 depois de Cristo. Só que quando ele renunciou e passou por Francisco, você está entendendo a metáfora que eu estou fazendo? O Papa Francisco aqui é Constantino, que vai unificar. Mas para unificar, primeiro ele tem que matar alguns. Então, 6 anos depois do seu papado, o que ele faz? Ele derrota Maxêncio. No outro ano em seguida, 313, ele emitiu o famoso Edito de Milão, que concedia a liberdade para os cristãos como primeiro passo. Ninguém mais é perseguido agora. Tudo planejado. Então Constantino se converteu ao cristianismo e começou o Império Cristão Romano, se batizou, dava dinheiro para quem se convertia. Em 324, ele derrotou outro tetrarca, Lucínio, e passou a controlar todo o império, podendo agora expandir o sistema. Então primeiro ele teve que derrotar esses dois para retomar o poder de Diocleciano. Quer dizer, o que já era dominado pelo império, agora tem que ser dominado pelo novo sistema de governo Dominus. Aí, construiu uma nova Roma a caminho de Jerusalém, a famosa Constantinopla. Revelare
Mas, em 410 depois de Cristo, os visigodos destruíram o Império Romano, permanecendo agora apenas o Império Bizantino. Assim como Israel, os cristãos eram o poder, o reino de baixo, material, de mamon, do dinheiro. Jesus rejeitou, mas eles aceitaram o ser o poder da figura mitológica de Satanás, a personificação do mal, a voz da sexta, da metáfora de Mateus 4 e Lucas 4, a acusação na consciência que te leva ao pináculo do templo, que te leva ao monte mais alto, monte mais alto de Roma ou de Jerusalém? Quem está entendendo? É o obelisco de Jerusalém ou é o obelisco de Roma? Nós estamos falando aqui do domo da rocha ou do domo do Vaticano? Nós estamos falando aqui do monte de Roma? Tanto faz. E o espírito do anticristo, isto é, como dizia Yohanan, da negação de Cristo que estava no judaísmo, que matou Jesus, agora estava em quem? Nos próprios cristãos. Meu Deus. Yohanan disse: o espírito do anticristo está entre nós, aquele que matou Jesus. E a parceria judaico-romana agora é uma parceria judaico-cristã. Todos escrevendo aí, judaico-romana e agora judaico-cristã. O Império Romano acabou, mas agora é Império Cristão. Meu Deus, já é tão profundo que eu estou falando. Onde estão vocês para enxergar isso? Teodósio I deu ainda mais força ao sistema judaico-cristão. Agostinho de Hipona, o grande filósofo, teólogo da Igreja Católica, a farsa, aquele que combate a dualidade, mesmo tendo estudado o dualismo, combateu, nunca conheceu, nunca entendeu, e foi pago pela Igreja Católica para dar uma falsa origem ao mal. Pois é, ele dizia que Roma estava caindo, não porque os cristãos aumentavam, mas porque eram pecadores, como sempre fizeram os líderes religiosos em resposta às calamidades. Então o que é que Agostinho dizia nesses dias? Que perguntavam para ele: Agostinho, e aí, o que você me diz da parte de Deus? Como é que pode Roma estar se transformando no Império Bizantino, no Império Cristão? E mesmo depois de Constantino, mesmo depois do Edito de Milão, mesmo depois do crescimento dos cristãos, nós estamos só decaindo, o império está decaindo. Ao invés de dizer assim: olha, está decaindo porque nós seguimos Êxodo 20, que diz para não matar. Não. Ele disse: é por causa dos pecados. Então eis que temos o Império Bizantino, os cristãos na cadeira, na cátedra, no poder do mundo, para levar os judeus de volta ao seu lugar, no topo. Agora você começa a entender por que os judeus estão por trás do Império Bizantino. Para que gastar com armas e guerras se podemos dominar culturalmente e religiosamente? Aqueles que se aliaram aos judeus para matar Jesus, a mesma parceria político-religiosa, embora Pilatos quis livrar Jesus delta vezes. Você sabe que Pilatos é satanizado por quem? Pelos judeus. Mas está aqui, ó, Bíblia original. Pega a tua Bíblia com calma e veja lá: Pilatos defendeu Jesus. Um romano pagão defendendo Jesus, enquanto Anás e Caifás mandaram matar. E muitos romanos que acreditaram em Jesus, agora não, agora eles estão no poder, no topo, no controle. Eles estão no monte mais alto. Satanás colocou eles aonde? No monte mais alto, no topo do delta. Olha que interessante. Aqui na Bíblia original eu revelei para vocês. Jesus foi colocado no pináculo. Sabe o que é pináculo? Jesus foi colocado no cume do monte, da montanha mais alta do mundo. Tudo isso te darei. Sabe o que é montanha? Quem está entendendo? Só faltava
dizer, transforma essas pedras em pães, e as pedras eram angulares. Iluminari. Os judeus se aliaram aos gregos com 72 rabinos, 200 a.C., para fazer a primeira Bíblia em grego que nós falamos no grau anterior. Agora, os judeus se aliaram aos romanos para manipular Jerônimo, como já revelei nos graus da Universidade X, e traduzir para o latim, colocando a culpa neles próprios, os romanos, e eximindo-se da culpa pela morte de Cristo. Você entende? 600 depois de Cristo, Justiniano tinha o controle de tudo nas suas mãos. Mas os lombardos chegaram. Assim como o Islã também chegou 100 anos depois, em 700 depois de Cristo. Então começaram as guerras com os árabes, com medo de perderem Constantinopla, Roma e Jerusalém. Conseguiram impedir expansões islâmicas, mas somente até 900 depois de Cristo. Mas em 1071, na batalha de Manzikerta, o Islã enfraqueceu o cristianismo. Agora vamos estudar o sistema religioso romano. Antes pagãos e perseguidores do cristianismo, aliados ao judaísmo para matar Jesus, João Batista, por exemplo, e muitos professores, que é o que significa apóstolos enviados, seu panteão foi uma latinização dos deuses gregos que vimos na aula grau anterior. Mas ao contrário da mitologia grega, os deuses não eram personificados, mas eram vagamente definidos como espíritos sagrados chamados numes. Então preste atenção, todo mundo escrevendo aí numes. Primeiro, os romanos eles não tinham deuses. Eles tinham numes. O que é isso? Eles acreditavam que existiam espíritos divinos ancestrais em cada coisa importante da agricultura, na saúde, no dia do nascimento da criança, no parto, em dias importantes da vida, no casamento, na morte. Mais tarde, eles incorporaram deuses persas, egípcios, sumérios, tudo isso aí, o panteão todo, principalmente os gregos, e começaram a colocar nomes. Por quê? Porque eles viram, a cúpula romana viu a importância da religião. E aí, meus queridos, o povo é o povo. Já vou falar do povo. Os romanos também acreditavam que cada pessoa, lugar ou coisa tinha seu próprio gênio. Veja só que incrível. Gênio, daimon. Durante a República Romana, a religião era organizada sob um regime muito rígido de ofícios sacerdotais que eram mantidos por homens de posição importante no Senado. Então você vê, exatamente como as bancadas da Bíblia hoje. O que mudou no mundo? Fala. Escreve aí, bancada da Bíblia romana. Inclusive eu revelei ontem que a palavra eclésia, que significa igreja, veio das assembleias do Senado romano. Não existia a palavra igreja nos dias de Jesus. É uma palavra criada um pouco depois das assembleias romanas, públicas. Vê, o colégio de pontífices, olha o nome, pontífices, de onde veio o plano de domínio papal e as convenções de líderes que hoje existem, como o CNBB, CGADB, era o órgão mais importante nessa hierarquia. E seu principal sacerdote era o pontífice máximo, era o chefe da religião do Estado, daí o porquê que a igreja hoje é Estado, bancada da Bíblia e igreja-Estado, como fazem os mormons nos Estados Unidos, como fazem os evangélicos, como faz a igreja católica, principalmente com seu Estado do Vaticano, igreja-Estado. E olha que incrível isso aqui que eu estou falando, porque pontífice é algo que existe antes do cristianismo. Você está entendendo que o cristianismo é realmente uma extensão do poder romano? Você que é cristão, que segue uma igreja, quase todos os elementos que existem aí na tua cultura, na tua fé, na tua teologia, vieram ou de Roma, ou dos gregos, ou do Egito, ou de Israel. Só que Israel, em seus cativeiros, trouxe essas culturas.
E é essa miscigenação cultural que afasta a originalidade da qual nós temos buscado retornar. Mas fora da cúpula romana imperial, e principalmente da cúpula romana religiosa papal, existe um povo. Existe o demo de democracia, povo. Então existe um povo. Nós temos um povo que cativou Jesus. Como, por exemplo, o centurião. Quem lembra? O que é centurião? Chefe de 100 homens. A fé que opera pelo amor. Gente, fé e amor não são duas substâncias, como eu sempre ensino, é uma só. A verdadeira fé é o amor. O amor verdadeiro é a fé. Lutero ensinou errado, Calvino ensinou errado, Sola Fide está errado. Fé e amor é uma mesma coisa. E aquele centurião foi atrás de Jesus, não para ele, ego, mas para o seu servo. E é por isso que Jesus disse: a tua fé é a maior de Israel. E quem era ele? Um pagão romano. E o que dizer então de Cornélio, que fazia suas orações pagãs, seus rituais pagãos, que adorava o panteão de deuses romanos? Quem lembra de Cornélio? Atos 10. Pilatos e o soldado da lança. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia tem Pentecostes. Quem conhece Pentecostes? Qual parte da Bíblia que está o Pentecostes? Fala aí. Se você respondeu Atos 2, você errou. Nunca te ensinaram. Atos 2 não é o único dia de Pentecostes. Atos 10 é o final e o verdadeiro Pentecostes, porque em Atos 2 só judeu recebeu a encarnação do Espírito de Cristo. Mas em Atos 10 os romanos pagãos da casa de Cornélio receberam o Espírito de Cristo. E ninguém fala isso. Porque o que eles querem? O Pentecostes judeu. Aleluia! Os judeus, Israel, Jerusalém. Ah, pagão não. Pagão? Me diga quem é que conhece o Pentecostes de Atos 10. Você está entendendo? Está entendendo? Então tem Cornélio. E o que dizer do soldado da lança que transpassou Jesus? Conhecido na tradição católica por Longino, você sabia? Aquele que reconheceu Cristo ao transpassá-lo. E segundo a tradição católica, ele foi torturado, teve seus dentes arrancados, sua língua cortada por causa da sua fé. Seja lá como for, que a tradição católica é baseada em historiadores, hipocritamente, hoje, este homem, o Longino, é um santo da Igreja Católica, Santo Longino. Mas o que eu estou falando é de pessoas como esse soldado. Inclusive a tradição católica é tão mística que ela diz que quando ele atravessou Jesus, saiu água e sangue, não foi? E a água caiu em cima do olho dele, ele tinha um problema ocular e foi curado na hora. Aleluia. O fato é o seguinte: o único fato original aqui é que ele reconheceu Jesus como Salvador e Messias. E ele era um romano pagão, e é desse povo que eu estou falando. Você está entendendo? Então vem aí um grande revelare. Desse povo da consciência romana pagã que procurou a verdade. Os romanos serão julgados pela sua verdade relativa na sua cultura. Vê, na cultura romana existem 6 pilares da pirâmide. Olha o hexagrama da cultura romana. A civilização romana, ela tinha 6 princípios morais, de caráter, de ética, de virtudes. Olha que lindo. Primeiro, virtus, que é coragem, virtude. 2, senso, dever para com o todo, eu tenho que pensar no todo. 3, moderatio, equilíbrio. 4, clementia, perdão. 5, severitas, justiça. 6, pietas, lealdade. Vê, a verdade, a justiça, o amor e a fidelidade estão aqui, e é por isso que os romanos serão julgados pela Bíblia da consciência, como falou Paulo na carta para eles, na carta Romeá, para eles, os romanos. No nosso grande texto áureo dos graus indispensáveis da Universidade X,
aos Romanos, capítulo 14, é para eles que Paulo escreveu. Se você abrir sua Bíblia agora, em Romanos 14, você vai encontrar o seguinte. Ele disse: 1. Vossa consciência é a vossa Bíblia. 2. O que sua consciência não acusa não é errado, não é pecado. Meu Deus do céu. Meu Deus. Existem 3 capítulos da Bíblia que são da perfeição. E que são os textos áureos, se você não sabia, da filosofia X, por conta dos originais, desde 2012. Efésios 4, escreva aí. Romanos 14 e 1 Coríntios 13. Efésios 4, o povo do Oriente e da Ásia, Oriente Médio. Éfeso. Meu Deus. Aos romanos, a Roma pagã. Para quem que ele escreveu Romanos 14? Romanos 2, 3, 7, 8. Lindo Romanos 8. Aos romanos. E para quem ele escreveu 1 Coríntios 13? O capítulo mais excelente de toda a revelação, o amor. Para os gregos. Os mais ricos gregos luxuosos, os coríntios, que nós estudamos ontem. Você está entendendo ou não? Quem está entendendo? Assim como os gregos não possuíam dogmas, escreva aí, grego não era legalista. Romano também não era legalista. Aí você vai dizer assim, mas que você acabou de falar que eles têm os seus princípios, princípios da civilização, políticos. Na religião não tinha dogma, não tinha Bíblia. O que eu quero dizer para você é que nem romano, nem grego tinha Bíblia. Até chegar quem? Os cristãos. Até chegar os judeus. Todo mundo escrevendo aí. Roma sem Bíblia. Até 300 depois de Cristo. Você vê 2000 antes de Cristo até 300, Roma sem Bíblia. Aí a Bíblia chegou em Roma. Logo que os cristãos dominaram, o que os cristãos pediram? Jerônimo, Jerônimo, faz uma Bíblia. Assim como a Septuaginta grega. Você começa a enxergar as coisas, não começa? Ainda não enxergou? Meu Deus. Porém, deviam misticamente fazer orações, como eu mostrei aqui, Cornélio, rituais que são os cultos romanos, que Paulo falou lá em Romanos 12. E o que tem de crente fazendo culto aí, avisa o Malafaia, o Feliciano, avisa o Benihim, que culto em Romanos 12 é o culto dos pagãos. Que é o culto do intelecto, da razão, da filosofia e os sacrifícios. Então quer dizer, eles não tinham dogmas, mas eles eram místicos. Ponto. Isso é um fato. Mas mesmo no misticismo, veja as orações de Cornélio. Deus estava recebendo suas preces, mesmo erradas, e Deus estava vendo suas esmolas, principalmente sua caridade. A maioria das residências romanas possuía um altar doméstico dentro de casa, no qual se realizavam as orações diárias e se ofereciam libações. Durante o período imperial, havia 135 dias no ano dedicado a festividades religiosas e jogos. Que eu não grito, vou fazer o quê? Quantos dias tem no ano? Meu Deus do céu, de 365 dias do calendário solar, 135 era feriado e festa. Mas isso era lá, hoje não tem isso mais, gente. Não tem?
O nosso calendário romano, cristão, judaico, veio deles. O nosso calendário é deles. Para domínio e controle através do pão e circo, a dualidade pão e circo, hexagrama pão e circo, todos escrevendo aí pão e circo. Porque esse humorista romano chamado Juvenal era o Danilo Gentili. Por quê? 70 anos depois de Cristo, esse humorista Juvenal dizia que pão e circo era a tesoura dual que dominava os romanos. Por quê? O povo odiava a política, como hoje, e só se preocupava com duas coisas: comida e divertimento. Viam a religião apenas como amparo emocional para enfrentar a vida nas horas de conquistas, mas principalmente do caos e desespero, como agora no Covid-19. Os imperadores e sacerdotes utilizavam-se de um dia sim, um dia não, um dia de pão, um dia de circo, um dia de pão, um dia de circo, um dia de pão, um dia de circo, sendo metade do ano feriado e festa. Quem entendeu? Agora, eu quero que você guarde bem, porque no grande finale desse grau extraordinário, eu vou falar sobre circo. Pão nosso de cada dia e circo. Meu Deus. Você está entendendo? Um dia sim, correndo atrás do pão. Outro dia, não, descansando. Quem está entendendo? Um dia sim, trabalhando, correndo atrás do pão. Responsabilidade. Outro dia, descansar. Assim a população ficava apaziguada e a popularidade do imperador consolidava, aumentando também o sistema religioso. Vê que grande revelare! É por isso que chamamos o mundo de hoje de show de Truman. Todos precisam entender o show de Truman. Illuminati. Gente, é fantástico isso aqui. É fantástico, é fabuloso. Que coisa. Os romanos, de tempo em tempo, e de templo em templo, frase de Áquila, hein? Guarda essa, de tempo em tempo e de templo em templo, adoravam delta entidades de outras nações para agradar os povos vizinhos e impedi-los de mudar de religião. Então eles adoravam a Cibele, Ísis, Epona, depois adoravam Mitra e o Sol Invicto. Quer dizer, pegavam deuses importantes do mundo, adoravam de tempo em tempo, para não gerar curiosidade das pessoas mudarem de religião. Igual o carismatismo surgiu para não fazer o católico se transformar em evangélico, e assim vai. Igual o pastor quando leva coach e positivismo, autoajuda para dentro do templo, para não perder os fiéis. Pasmem, mas o sistema romano sempre foi aliado aos judeus. Eles chamam o judaísmo de religio lícita. Você sabia disso? Mesmo nos 300 anos de perseguição aos cristãos, mesmo durante a perseguição aos cristãos, o judeu era religio lícita. Nossos amigos. Está vendo a parceria judaico-romana? Está entendendo? E é baseado nessa parceria que eu coloco essa imagem. Eu quero que você preste atenção nessa imagem agora, para você entender, através dessa imagem, o que eu estou falando. Roma, anglo-saxônico, Grã-Bretanha, Estados Unidos. Quem já assistiu Os 7 Reinos Errados de Israel? Veja essa imagem. O único entrave entre eles foi em 66 depois de Cristo até 70, na destruição de Jerusalém, contra os zelotes de extrema direita. Os zelotes, como eles eram de extrema direita, criaram aquela rebelião. Revelari. Assim como todas as outras civilizações e os gregos, os romanos tinham delta deuses principais e 12 deuses da cabala romana, o hexagrama da divisão de funções das divindades. Primeiro, antes de apresentar o panteão dos 12 deuses principais, eu quero mostrar as funções divinas, que eram em delta também. Primeiro, eles tinham funções no lar, casa. Primeiro, zelar pelo lar. 2, pela família. 3, pela sociedade. O outro delta, pelo governo. No governo, Deus para a agricultura, Deus para o comércio, Deus para a guerra. E aí vem os 12 deuses.
O mesmo Zeus do Olimpo grego, na religião romana, é quem? Júpiter. Mas também era Júpiter no Império Grego. Só que agora ele perde o nome de Zeus. Ganha tão somente o nome de Júpiter. 2. O mesmo Poseidon, Jeová do mal, irmão de Zeus, no misticismo romano é Netuno. Aí vem Atena, da cidade grega de Atenas, agora é Minerva nos romanos. Depois vem Marte, Jano, Juno, Apolo, que é o nome de todos os nossos meses do zodíaco completo. Depois de uma grande pandemia, para agradecer, os romanos construíram o primeiro templo em homenagem a Apolo em 500 a.C. Veja, mais uma pandemia que passou pela Itália naquela época. Depois vem o deus Baco, do deus grego Dionísio, onde os romanos criaram o carnaval. Da onde que vem o carnaval? Quem já ouviu falar na palavra bacanal? Bacanal é uma orgia sexual. E da onde que veio? De Roma. Eles criaram os bacanais, a festa ao deus Baco. Está entendendo de onde que veio o bacanal? Porque existiam vários excessos carnais nessa festa e foi ali que surgiu o carnaval. A Babilônia também tinha uma festa assim, a Grécia tinha uma festa assim, mas o carnaval, tal como é hoje, até com carro alegórico, começou em Roma. Foi então que a cristianização, santificação, entre aspas, do carnaval chegou na Idade Média. E a Igreja Católica fez o quê? Transformou essa festa numa festa importante do calendário. Como nós revelamos aqui nessa série, o Império Celta, sobre o Halloween, que não tem nada a ver com o que é feito hoje, 31 de outubro. Revelamos aqui que o feriado de finados no nosso calendário, ele é céltico, do Império Celta, extremamente pagão, nenhum vínculo com o cristianismo. Mas hoje vos revelo que o carnaval era comemorado pelos romanos em dezembro, final do ano, para terminar o ano com bacanal. O que é que a Igreja Católica fez? Ela mudou para os últimos dias antes da quarentena religiosa, a quaresma. E agora com o Covid-19, realmente, né? Quarentena e quaresma, que é uma frase que acabou surgindo aqui num dia que eu estava inspirado. Vocês viram. Veja, quarentena, quaresma para Páscoa. Aí o Trump disse que os Estados Unidos tem que ressuscitar com Jesus na Páscoa. Que até a Páscoa os Estados Unidos têm que voltar à normalidade, depois da pandemia. Veja, o que eu estou dizendo é que 46 dias antes de toda a Páscoa tem carnaval. Por quê? 6 dias da Semana Santa para 7. Olha bem. Mais 40 dias da quarentena. E depois mais 10 daria a festa do Pentecostes. O que é que você vê aqui? É uma mistura de judaísmo, porque a Páscoa é o quê? Judaica. Ninguém tinha que comemorar Páscoa, nem a Eucaristia, nem Santa Ceia e Igreja Evangélica, porque isso é Páscoa judaica. Mas, além da Páscoa judaica, temos que agradar os pagãos também. Então o que a gente faz? Traz do calendário de dezembro para fevereiro, o quê? O carnaval, 46 dias antes. Então vamos ao bacanal. Vamos adorar o Deus Baco. Quem está entendendo? Adora o Deus Baco 46 dias antes e 46 dias depois da quaresma e da quarentena, na quarta-feira de cinzas começa tudo isso, com o padre fazendo o sinal da cruz em cinzas. Depois de 46 dias você vai lá e senta e comemora a Páscoa dos judeus. Quem está entendendo? Pelo amor de Deus, revelare com muito amor aos católicos. Coloque numa panela metafísica judaísmo e depois adicione o ingrediente paganismo, você terá a receita para entender o que é a Igreja Católica. Como eu sempre ensino, avó judaica, mãe católica e filhos protestantes. Aí alguém vai estar me assistindo, não me conhece, vai dizer assim, o que esse cara é? Ele é evangélico, ele é o quê? Ele é testemunho de Jeová? Que religião ele é? Não é assim que o ser humano faz? Gente, é incrível isso aqui, gente. Meu Deus. Mistura judaísmo, todos escrevendo aí, mistura judaísmo e cristianismo e vai dar Igreja Católica. Por que você acha que a Igreja Católica é igual aos Estados Unidos? Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Estados Unidos, 8 anos de direita, 8 anos de esquerda. 8 anos de direita, 8 anos de esquerda. Brasil, 8 anos de esquerda, 8 anos... Por quê? 13 anos PT, 13 anos poder vermelho, 13 anos poder azul. Por quê? Pão e circo. Vê. Continuando.
Depois temos o deus Mercúrio, Vênus, Saturno, Vulcano dos vulcões, que é a mesma ideia do Hades, o submundo dos mortos, de onde veio o magma da Terra, formando mais um zodíaco religioso, que influenciou o nome de todos os nossos meses. Veja o nome do nosso calendário: janeiro, fevereiro, março. E se você for no nome dos meses, dos dias da semana, no calendário espanhol, castelhano, nossos irmãos latinos aqui, é mais escrachado ainda a influência pagã. Ciência romana. Foram os romanos que iniciaram a corrida por estradas, pontes, portos e toda a infraestrutura mundial. Já em 100 a.C., os romanos usavam concreto, você sabia? O vidro, embora os egípcios e sumérios, já revelei aqui, usassem antes. E a construção dos mosaicos. A corrida por asfaltar o mundo, embora não houvesse piche, é tão romana que daí vem a origem do ditado: todos os caminhos levam a Roma. Além dos avanços também em saneamento básico, para você ter uma ideia, muitas casas romanas já tinham vasos sanitários com descarga e água encanada. Machismo. Se os gregos eram apenas um pouco menos machistas que os judeus, como falei ontem, os romanos eram os primeiros a reformar a questão e abrir espaço para as mulheres. Como cidadãs, tinham o direito a possuir e gerir propriedades sem subordinação jurídica do marido e tinham os mesmos direitos que os homens em relação às heranças. Por isso que você vai ver na Bíblia, as cartas contra o machismo são as cartas às escolas de Jesus que estavam na Grécia. Olha isso aqui. Está entendendo? E em Jerusalém. Então quando você vê carta de Paulo, carta interessada a Israel ou Grécia, combate o machismo. Por isso que Jesus foi contra o machismo. Agora, quando é carta aos romanos, não fala nada de machismo, porque eles não tinham esse problema. Está entendendo? A cerimônia de casamento romana era realizada de 3 maneiras, com 10 testemunhas ou com 5 testemunhas. E na terceira maneira, eles chamavam de trinóctio, que é o quê? 3 noites de lua de mel. Se houvesse abandono, o casamento era cancelado. Olha só a evolução. Isso é muito importante. Hoje tem uma lei parecida, mas isso é muito importante. Porque às vezes, você sabe que na sociedade romana, durante muito tempo, não podia ter sexo antes do casamento, mas ao mesmo tempo podia ter prostituta. Olha que coisa incoerente. Prostituta podia, mas sexo antes do casamento não podia. Aí o que acontece? Como não tinha sexo antes do casamento, quando ia casar, descobria, como igreja evangélica, né? Descobria que tinha incompatibilidade. E aí, quando tinha incompatibilidade, o que acontecia? Destruiu o casamento. Envolvia bens, muitas vezes, famílias ricas. Então eles criaram essa terceira modalidade, 3 dias. Se nesses 3 dias, um dos dois fugir, acabou o casamento. Vê, as mulheres podiam ser sacerdotisas, mas não podiam entrar na política. Até podiam, mas era muito perigoso. Elas faziam campanhas, elas eram muito ricas, patrocinavam políticos. Mas elas eram sacerdotisas. Eram escolhidas com 6 anos, virgens, e deviam manter acesa a chama do templo da deusa Vesta ou da deusa Ísis. Cultura romana. Ao contrário da cultura grega, as mulheres romanas eram incentivadas a praticar esportes e lutas. Olha a evolução. Os romanos acreditavam escolher prisioneiros para lutar até a morte, porque quando você fazia isso, espiava as mortes dos romanos nobres. Então quer dizer, você usava presos, escolheram o mal mesmo, vamos usar eles aqui, vamos colocar eles na arena, para lutar contra outros seres humanos, ou contra soldados muito fortes, ou por exemplo, que ganhavam prêmios, ou por exemplo, animais selvagens. E se eles morressem, e geralmente morriam, eles espiavam a morte de romanos nobres que morreram. E tanto haviam combates encenados, como espetáculos de gladiadores. Aí vocês conhecem muito bem os gladiadores. Assim como as caçadas aos animais. Arquitetura romana. Assim como os gregos, os romanos criaram arcos, domos, cúpulas egípcias para representar o sol, a luz, os planetas, a geometria sagrada que eu falei ontem. E é com o obelisco egípcio, a cúpula romana, as colunas e as pirâmides gregas que o Vaticano foi construído pelos maçons judeus que ali assinaram. E o grande finale, que vai começar agora desse grau tão esplêndido, é com o fim do Império Bizantino e o Vaticano. O Império Romano do Oriente durou até 1453. A Igreja Católica teve uma grande queda, perdendo fiéis para o Oriente. Quando foi conquistada pelos otomanos, nós vamos estudar o Império Otomano
a seguir. Mas o Império do Ocidente ainda cairá. O nome bizantino vem da cidade de Bizâncio, cidade grega de 667 a.C., que se tornou Constantinopla, sede de Constantino hoje na Turquia. Pasmem, mas enquanto os judeus reinaram na Rússia por pouco tempo, quando nós falamos Casares, como vimos nessa série, no grau 66, 68, os cristãos tiveram uma centena de reis poderosos, passando por muitas cruzadas, tendo que, em nome de Jesus, matar e morrer contra o Islã para defender Constantinopla e Jerusalém. Eles matavam líderes orientais da Ásia e principalmente líderes do Islã. Você sabia disso? 4 cruzadas sanguíneas, muita gente morreu em nome de Jesus para manter o Império Cristão. Então agora não é Império Romano, agora é Império Bizantino. Gente, isso é muito sério. Se eu fosse citar o nome de reis que vocês talvez nunca ouviram falar, não sei se vocês já assistiram séries históricas de impérios bizantinos, aconselho a assistir, o que teve de rei cristão. E é um império muito mal visto. Hoje, se existe um número elevado de ateus na Europa, é porque eles estudam. Toda pessoa que estuda história abandona a fé católica e abandona a fé evangélica. Você sabia disso? Não precisa nem estudar o Haeckel, não. É história. Só que aí precisa encontrar o sentido. E o sentido não vai encontrar na história. Vê, depois de 4 cruzadas, veio a queda do Império Bizantino no grande Crislã. Eu quero que todos vocês escrevam aí, Crislã. Isso é muito importante. Falando em arquitetura egípcia, olha só essa imagem. Perceba o que tem nessa imagem. Em 1341 a 1347, quase 7 anos, os cristãos perderam o poder e se viram na necessidade de tornar Roma a capital do cristianismo mundial. Com o mesmo lema de Constantino, gritavam: um Deus, um império, uma religião. Você está vendo? É um delta, é um slogan do Império Bizantino, que começou com Constantino, e aperfeiçoado por Justiniano, e que agora se chamava um Deus, um império, uma religião. Quer dizer, já existia nos dias de Constantino, subiu por um tempo, e agora que eles são o poder. Esse era o slogan com três gritos. Mas eles haviam perdido o controle de Antioquia, Alexandria, Constantinopla e até Jerusalém. A historiografia bizantina dividiu a história do Império Bizantino também em 3 períodos. Período antigo, 324 a 610, período médio, 610 a 1204, e tardio, ou neo, 1204 a 1453, e agora vem o grande finale. Mas em 1929, só no século passado, o Império Bizantino se restabeleceu. Quem escreveu aí no caderno como bom aluno? Etrusco. Lembra que eu falei que eu ia falar dos etruscos? Escreva aí, Vagetanos. É o nome do deus etrusco antes dos romanos, mas agora é Vaticano. Se você perguntar para o Papa, por que se chama Vaticano? Ele vai dizer, olha, porque vem de vaticínio, que significa presságio, profecia. E por que o Vaticano tem esse formato? É o formato da chave de Pedro, chave dos céus que Jesus deu para ele. Imagina, que misticismo todo. Mas nada disso é verdade. A verdade, pasmem, que esse deus Vagetanos era tido como aquele que abre a boca do bebê para que ele pudesse dar o primeiro grito, o primeiro choro. E o seu templo foi construído no mesmo lugar sagrado onde ficava o circo de Nero. Eu falei que eu ia falar de circo, não ia? Todos escrevendo aí. Agora, escreva aí. Onde está o Vaticano? Escreva aí. Já foi morada do deus etrusco, do templo etrusco Vagetanos, o deus do bebê que chora, do primeiro choro. Segundo, onde está o Vaticano? Já foi o circo de Calígula. Terceiro, depois foi o circo de Nero, que copiou a ideia de Calígula.
E mesmo assim, se você perguntar para o Papa, ele vai dizer não. Na verdade, nós estamos aqui porque foi aqui que Pedro foi assassinado. A Bíblia original conta exatamente essa história sobre Pedro. A tradição católica diz que ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo com uma fogueira na cabeça, em Roma, para poder dar o que eles precisavam. A Bíblia não fala nada disso. Nada disso. Mas eles precisam disso para dar a conotação, e mais que isso, a prova de que Roma pode ser a central do mundo, a central religiosa do mundo. Nesse momento, nesse mesmo lugar, também foi a cidade etrusca de Vaticum. Olha só. Então, olha as origens. Vaticum. Olha o nome do deus etrusco. Olha que coisa, gente. 4 anos depois do nosso mestre Jesus sair da terra. Quando é que Jesus saiu da terra? 33. Tem um erro de calendário, mas vamos lá. 33. 4 anos depois, isto é, em 37, eu coloquei 40 ali, mas a maioria diz 37 depois de Cristo. Calígula mandou trazer do Egito o obelisco que está na praça até hoje, de 40 metros, e tem um porquê de ser 40 metros, nós falamos isso lá no vídeo sobre o Egito, para ser o centro do circo. Porque todos eles pertenciam a sociedades secretas que estudavam essas coisas todas. Na Idade Média, no topo do obelisco, dentro da pirâmide, estavam as cinzas de Júlio César, dentro da pirâmide. Olha isso. Então o Papa Sisto V centralizou o obelisco em 1586 para ficar em linha reta a cúpula. Num tempo que não tinha guindaste, gente. Pasmem. Alguns dizem 60 homens, cada um fala uma coisa. 60 homens demoraram 4 meses, isso é o que dizem, para conseguir carregar esse obelisco. Para quê? Para que ele fique alinhado à cúpula. Só quem é que sabe por quê. Pelo misticismo e assinatura do Código da Vinci. 1660, Bernini construiu a praça colocando as colunas da dualidade, as colunas de Salomão e o obelisco no centro em delta. Essa área tornou-se o local do martírio de muitos cristãos depois do grande incêndio de Roma em 64 depois de Cristo. Mais isso. Nesse mesmo lugar onde está o obelisco, já foi o Círculo de Calígula, pão e circo. O pão e circo de Nero. Já foi a cidade do Vaticum, do deus etrusco. E agora, já foi também, depois de Nero, assim que Nero morreu, o palco da perseguição de cristãos, muito sangue de cristão naquela praça. E agora o que é? O santo lugar de Deus. Em 326, a primeira igreja, a Basílica de Constantino, foi construída sobre o mesmo lugar. Mas foi no século passado que o cardeal Pietro e o primeiro-ministro italiano Benito Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, onde nenhum centavo de dízimos e ofertas foram necessários para comprar a igreja sede. Mesmo recebendo bilhões, eles ganharam esse espaço, assim como todas as igrejas. Toda a riqueza dos originais e manuscritos importantes estão lá na biblioteca, no museu e no bunker do Vaticano, com 50 ou 75 quilômetros de extensão. Pasmem! O palácio onde reside o Papa tem 5.000 quartos. Que você está exagerando, né? Não existe um palácio, nem eu acredito. Mas são 5.000 quartos. Aonde eu estou aqui, eu fiz quartos divididos com papelão de Eucatex. Eu tenho 3 quartos. Dá um trabalhão para mim. Quantos quartos tem em tua casa? São 5.000 quartos. Só uma mansão.
É o palácio onde morava o Bento XVI, 200 salas de espera, 22 pátios, 100 gabinetes de leitura, 300 casas de banho e dezenas de outras dependências destinadas a recepções diplomáticas. No século XV, criaram a guarda suíça para proteger o Papa. Mas não é como é hoje. Hoje você olha lá e vê aquela guarda suíça tão bonitinha, tão inocente. Eles eram mercenários cruéis. Mas para santificar a imagem do Papa pela crueldade desses mercenários, hoje são 110 homens. Cada homem tem sargento, tem oficial, tem soldado, ganha de 5 a 10 mil por mês. Todos eles são celibatários. Todos da guarda suíça, nenhum deles pode casar. Os últimos papas comiam ovos beneditinos, lagosta com trufa branca, mousse de fazão ao molho ou maçapão de água de rosas. A Capela Sistina tem as mesmas medidas bíblicas do Templo de Salomão, para você ter uma ideia. Existem vários túneis de fuga ligando as capelas aos castelos ou mansões próximas. Como são apenas 1000 cidadãos, apenas 1000 pessoas moram lá, e milhões de turistas, pasmem, é o estado com a maior taxa de criminalidade do mundo. São 2 crimes para cada habitante, 2.000 crimes por ano. Para cada morador do Vaticano tem 2 crimes. Que cidade de Deus, né? Aleluia. O Vaticano tem 2 observatórios astronômicos do mundo. Um no Vaticano e por conta da poluição, outro nos Estados Unidos. E em 1984, o Vaticano foi adicionado pela Unesco para a lista dos patrimônios mundiais. O que é isso? E é com a imagem do Papa em Jerusalém que eu começo a contagem regressiva. Chame alguém.